Hoje a gente vai comentar sobre Apocalipse 12. Então, se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos. E a gente também tem um Instagram. Se você quiser saber mais sobre a gente, entra aí no Instagram. O primeiro link que tá aqui na nossa descrição. E aí esse capítulo é bem curtinho, tá? Ele tem só 17 versículos. Mas a gente tira muita coisa dele. Ainda bem que a gente tá aqui também, né? Porque, meu Deus, nossa, tem muita coisa nesse capítulo. Então vamos lá. Aqui eu vou falando, aí a Ju também vai complementando com a interpretação dela. É aqui no. Vamos ler versículo por versículo, igual a gente tem feito, porque daí ajuda a gente a ter uma noção de cada coisa. Então, primeiro versículo. A gente vai começar porque eu achei um negócio muito legal. Desculpa te atrapalhar antes de você falar. Mas é que assim, aqui quando vai entrar desse capítulo no livro, é muito interessante que ele fala que até o capítulo 11, na verdade, vai falar tudo o que vai acontecer. Mas do capítulo 12 até o último capítulo de Apocalipse... Eita, eu quero... Ai, gente, fiquei com vontade. Mas aqui vai falar que, na verdade, os últimos 12 capítulos são um complemento das coisas que vão acontecer nos 12 primeiros. Então, a partir do capítulo 12, que é o capítulo que a gente começa hoje, até o último capítulo, que é o 22 de Apocalipse, são só detalhes das coisas que aconteceram do capítulo 1 ao 12. Ou seja, não vai acontecer nada diferente. Tudo que vai acontecer em Apocalipse termina no capítulo 11. A partir do 12 é só detalhes, é só uma explicação melhor, né, de tudo aquilo que já foi dito. Então, é isso, é bom falar isso. Nossa, muito bom, Ju, não sabia disso não. Muito bom mesmo. Então, vamos pro primeiro versículo, que diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Gente, assim, a gente olha, meu Deus do céu, o que é isso? Mas, estudando melhor, eu achei uma referência, tá lá em Gênesis 37. Vou abrir aqui, peraí. Gênesis 37, versículo do 9 ao 10, tá? Que diz assim: E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai, Jacó, e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Então aqui, José teve um sonho com todas essas características que aparecem no versículo 1, que é o sol, a lua e essas estrelas. E aqui, assim que José conta para Jacó, né? É isso mesmo, para Jacó, ele já entende. Ele já entende o que isso representa. Tanto que ele fala: Que sonho é este que viste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra. Então, o que representa? Esse sol representa... Não, a lua, né? A lua representa a esposa de Jacó. As estrelas, os filhos de Jacó, que depois se tornam as tribos, as 12 tribos, e o sol, que é o próprio Jacó. Então, é como se, sim, não é o sol se inclinando, sabe? Não é a lua se inclinando, mas representa que são eles se inclinando perante José. Então, é isso aqui que a gente consegue entender. Aí, essa mulher, que no caso aqui no versículo 1, voltando, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher, se a gente for ver aqui o contexto dessas tribos, essa mulher representa Israel. Israel. Se não for, Ju, depois você fala, pelo amor de Deus, que eu já fico assim, meu Deus. Mas representa Israel. Tipo, porque essas 12 tribos, porque essas 12 estrelas representam as 12 tribos. Então aí a gente saca as 12 tribos de Israel, que no caso são
Por isso que a mulher representa, tem a mulher e as 12 estrelas. A mulher, as 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel, que é da mulher. Então acho que deu pra entender aí, né? Ju, pode falar. Mano, eu achei que eu nem ia falar disso, mas já que você entrou bem no ponto que o livro fala. O livro fala quem é a mulher de Apocalipse 12. Então, o primeiro tema é pra gente descobrir quem é essa mulher. Primeiro, ele fala assim que existem muitas pessoas da Igreja Católica. Quem é católico acredita que essa mulher é Maria. Chama de Maria, porque na verdade eles ainda acreditam que a Maria está viva, escutando as nossas orações e tal. E o livro fala que a maioria dos evangélicos acreditam que é Israel. Só que aí ele começa a abordar o porquê não é nenhum dos dois. Tipo, ele começa a dar algumas explicações sobre por que não é nenhum dos dois. Isso eu também nem sabia, mas eu também imaginei a mesma coisa que a Clarinha. Inclusive, quando eu tava lendo, eu também imaginei, sabe que a Maria tem alguma coisa a ver com essa Maria e alguma profecia? E na verdade não é nenhum dos dois. Eu vou falar só algumas coisas, porque, tipo assim, tem várias alternativas explicando. Não é por causa disso, não é por causa disso. Então eu vou falar só algumas pra gente ter uma noção. Então, segundo a Bíblia, a mulher de Apocalipse 12 não pode ser nem Maria nem Israel. Por quê? Uma vez que essa visão é revelada no céu, essa mulher é totalmente do céu. Nem Maria nem Israel tem essa posição. Então, quando eles têm a visão, ele tem a visão da mulher no céu. Nem Israel e nem Maria vêm do céu. Eles são povos da terra. E a Maria é uma pessoa da terra, né? Embora ela seja de Israel. Então, não tem como ser nem Maria nem Israel já por esse argumento. B. Após essa mulher dar à luz ao filho varão, ela foge para o deserto. Se dissermos que a mulher é Israel e o filho, Cristo, isso não corresponde aos fatos da história da real história. Então, não bate também com a história de Maria dando a luz para Jesus. Não bate com a história, que também prova nessa alternativa que não é Maria. C. A dispersão de Israel não foi por causa da ascensão de Cristo, se de fato Cristo é o filho varão. Além disso, o verso 17 diz que os seus descendentes têm o testemunho de Jesus. Israel nunca sustentou o testemunho de Jesus. Então, quando ela vai falar lá no verso 17 de que ela tem outros filhos que são descendentes também dela, vai falar que esses filhos carregam o quê? O testemunho de Jesus. Israel não acredita em Jesus. Então, não tem como ser Israel, porque Israel não carrega o testemunho de Jesus. Então, vou falar só essas 3 alternativas que dá pra gente já ver que não é Israel e nem Maria. Então, quem é essa mulher, gente? Quem é essa mulher? O que acontece? A gente tem que entender que Apocalipse é simbólico. Totalmente não. Mas tem partes que são simbologias. Então, eles usam símbolos, usam visões, mas não quer dizer que literalmente João viu uma mulher. Então, quem é essa mulher? O verso 17 do capítulo nos diz que a descendência dela é constituída de 2 grupos: os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus. Claramente, os que guardam os mandamentos de Deus são uma referência aos judeus. E quem tem o testemunho de Jesus é quem? A igreja. Porque o judeu acredita, guarda os mandamentos de Deus, que são o Antigo Testamento. Mas nós, a igreja, guardamos o testemunho de Jesus, porque nós cremos no Filho de Deus, que é Jesus. Então, a mulher representa a totalidade do povo de Deus. Ela inclui tanto Israel como a igreja. E ela também inclui os patriarcas de Israel. Porque a Bíblia fala que ela tá quando vê a visão da mulher, João fala que tem o sol, a lua e as estrelas, como a Clarinha disse. O sol aponta para a igreja, ou seja, nós que carregamos o testemunho de Cristo, que fala no capítulo. A lua se refere a Israel, porque a lua simboliza reflexo na Bíblia. Então, ela reflete a Deus, então ela reflete o brilho da igreja e tal. Então, a lua, ela é referente a Israel, o sol, a igreja. E as estrelas são os patriarcas, que são as pessoas que vieram antes do povo de Israel, né, desde o início até a constituição, a formação da promessa de Deus se cumprir. Então, quem é essa mulher? Essa mulher é a totalidade do povo de Deus. Ela envolve os patriarcas, os judeus e a igreja, que somos nós. Os judeus carregando os mandamentos de Deus e nós carregando o testemunho de Cristo. Isso que eu ia falar, né? Eu já sabia meio dessa parte lá da igreja. Então, na maioria das vezes que, pelo menos em Apocalipse, refere à igreja, você,
troca por mulher, ou se referir a mulher, troca por igreja. Então, lendo esse capítulo, eu, tipo, quando eu tava lendo, toda vez que falava mulher, eu trocava por igreja. E vocês vão ver que, tipo, faz todo sentido, sabe? Aqui falando que a mulher estava aqui esperando por, enfim. Então, no caso, a igreja estava esperando por não sei o que, faz todo sentido. Então, é legal já lembrar para os nossos próximos capítulos, toda vez que aparecer mulher, você troca por igreja. Igreja, é isso. Sim, é exatamente isso. Inclusive, o livro fala isso, que a mulher, ela representa a igreja, porque a mulher na Bíblia é muito representada como um ser dependente. Então, enquanto a gente é dependente, ou seja, a igreja sempre tem aquele ser uma mulher, por quê? No sujeito feminino, porque a igreja é dependente de Deus, a igreja é dependente de Cristo. E Deus sempre é colocado na Bíblia como um sujeito masculino, porque ele é o provedor, ele é o líder, ele, entendeu? Ele é a cabeça do corpo. Então a igreja é sempre colocada como mulher, como noiva, como mulher, né, no sujeito feminino, justamente por isso, porque nós somos dependentes de Deus. Nossa, gente, faz todo sentido. Eu tô assim, ó. Nossa, faz muito sentido. Então aí, já complementando aqui no versículo 2, aí continua falando da mulher, né? Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então aqui representa o nascimento de Jesus mesmo, tipo, quando Jesus veio e a igreja, tipo, não sei, não... Então, eu não estudei sobre isso, mas pela minha leitura, tipo, eu percebi que seria como se fosse a igreja agonizando, sabe? Tipo, que tá vindo a volta de Jesus, a igreja começou a agonizar, as pessoas, né? O povo de Deus começou a ficar agonizados, então, pelo menos, eu vi assim. Aqui, ó, estava grávida e gritava por dores de parto, da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu. Pelo menos eu vi assim, não sei. Faz todo sentido, real. Sim. Gente, se vocês quiserem falar, tá? Pode se sentir livre. É só abrir o microfone mesmo. Então, eu acho que faz mais sentido, né? Mas não sei, vamos ver com a Ju. Porque, gente, a Ju, ela tem um livro muito bom, mano, muito bom. Quero muito comprar esse livro. Que tipo, é uma interpretação de Apocalipse. E, mano, é muito bem, sabe? A gente consegue entender tudo. Todas as reuniões aqui, ela sempre dá o ponto de vista do livro. E, tipo, tudo encaixa muito bem. Daí tem as referências lá. Então, mano, é muito bom. Sério. Ela caiu? Eu acho que sim. Tudo bem, tudo bem. Então, aqui no versículo... Nossa, faz todo sentido. Representa a vinda de Cristo, no caso. Por isso, essas dores e esse sofrimento. Só que aqui, no que eu tinha visto na interpretação de que a mulher seria Israel, seria que, nesse versículo 2, seria um momento que o Israel iria gerar um filho. Que aí, mais pra frente, a gente vai ver, né, sobre esse filho. E aí, tipo, durante esse nascimento, haveria um tormento. Então, tipo assim... é porque aí no 3 já complementa, então já vamos ler o 3. Mas seriam tormentos desde o nascimento. E aí no 3, viu-se também... Testando, 1, 2, 3. Oi, gente, é a Carla falando. A irmã da Karina. Eu queria só fazer um comentário nesse versículo 2, claro, que a gente está enfatizando agora, que sim, que é essa questão da luz, né, de ser a vinda de Cristo, mas também abre um parênteses que uns falam que a igreja vai subir, os que vão passar pela tribulação, ou que a igreja vai estar na terra passando pela tribulação, que eu entendo ser essas dores do parto, todo o estágio da tribulação que vai estar acontecendo aqui na terra. Não sei se vocês têm esse mesmo entendimento que eu, sabe? Acho que abre esse parênteses. Ainda não tem algo escrito na Bíblia que a igreja... Porque alguns teólogos falam, né, que a igreja poderá ficar para passar pela tribulação.
Mas também está na Bíblia que a igreja irá subir e depois terá o juízo, enfim. Mas eu acredito que essa parte da mulher, né, a igreja das dores, realmente pode ser as tribulações passadas na Terra. Nossa, arrasou, faz todo sentido mesmo. Aí tem umas pessoas que acreditam que a igreja também vai ficar no início, né, da tribulação. Tipo, vai sentir um pedacinho, só o início das dores de parto, e depois vão subir. Então, nossa, real, assim, abre várias possibilidades para você, faz todo sentido. Até porque falam que a gente vai se surpreender, né, na hora do arrebatamento. Então, pode ser aqueles que vão ficar, fazer parte da igreja, mas ficarão, né, e passarão pela tribulação. Então, abre esse questionamento aí também. Sim, verdade. Real. Até as pessoas que vão ficar aqui mesmo, tipo, as pessoas que realmente começaram a seguir a Cristo e, tipo, só que não seguiu de verdade, sabe? Não, aquele pé na igreja, pé no mundo. E aí fica aqui e também, querendo ou não, eles vão saber da verdade, vão ter participado da igreja em si, do corpo de Cristo, sabe? Vão ter conhecido a Jesus, mas por realmente não conhecer, por não seguir esse caminho, vão ficar. Então faz todo sentido, porque eles vão passar por essas dores. Oi, Zai. Ligou a câmera. Ufas. Então vamos pro... Vocês querem falar mais alguma coisa do versículo 2? Podem falar, tá, gente? Que daí a gente já passa pro 3. Ju, você quer falar alguma coisa? Você tava falando do 2? Eu perdi, gente. O celular zerou. Que ódio. Tá falando do 2? Daí a gente tava falando que pode ser que seja em relação à vinda de Cristo essas dores. E, tipo, tanto em relação... Tem umas pessoas que acreditam que a igreja vai ficar, vai sentir o início dessas dores de parto. Ou até mesmo para as pessoas que vão ter a segunda chance, sabe? Que eles vão estar sentindo essas dores de parto também. Das dores do parto é assim. Jesus fala em Mateus 24, vocês ouvirão rumores de guerra e isso e aquilo, mas não precisam se preocupar, isso não é o fim dos tempos, é só o início das dores. Dores de quê? Início das dores de parto. Então, quando a gente vai saber que realmente isso está acontecendo, que está chegando o fim, na dor de parto, o que é a dor de parto? É a contração. Então, o que acontece no parto, as contrações elas vão diminuindo o período de tempo. Então, quanto menor for o período de tempo para a contração acontecer, de uma contração para outra, mais perto está do menino nascer, né, da pessoa parir. Então, quando Jesus fala isso, é exatamente isso. Ele está falando, é o início das dores. Quanto menor o tempo for para outra contração acontecer, para mais guerras acontecerem, rumores de guerra que a gente já tem muitos, né? Então, aí sim, entra nisso. Mas sobre o filho varão que a mulher está tendo, na verdade, muita gente entra naquele negócio que é Jesus, porque ele é colocado, ele é levado. Ai, meu Deus. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, tá normal. Sim. É que meu celular é meio doido. Abriu uma página aqui e fechou o Meet. Meu Deus! E abriu de novo. Então, gente, Rafa, depois você corta, né, esses pequenos erros aqui que acontecem, né, porque é ao vivo. Mas sobre o filho varão, ele fala que ela tá grávida, que essa mulher tá grávida. A gente tem que entender que se essa mulher é simbólica, né, ela simboliza a totalidade do povo de Deus, então claramente o filho também é simbólico, não é Jesus, não é. Então, quem é esse filho varão dessa mulher, né? E o que significa? O filho, ele faz parte da mulher, né? O filho, ele é uma parte daquela mulher. Ela está grávida. O que significa? Significa que tudo que essa mulher faz está ligado com aquele filho. Que tudo que ela faz, aquele filho participa, que aquele filho faz parte dela, daquele corpo dela. Então, se a mulher é a totalidade do povo de Deus, ou seja, todo o povo de Deus, aquele filho é uma parte do povo de Deus. E quem é esse filho? É justamente quem a gente já falou em várias reuniões, gente, que eu falo isso há muito tempo. São os vencedores. Quando a gente estava estudando lá as 7 igrejas, ao que vencer, lhe será dado a coroa da justiça. Ao que vencer, será dado vestes brancas. Ao que vencer, será dado isso. Então, ao que vencer, ou seja, não é para todos. E vencer está ligado ao reino. Então, quando Jesus vier estabelecer o reino dele sobre a terra, existem pessoas que vão reinar junto com ele. E existem pessoas que não aprenderam e que vão ter que ser reinadas ainda por aqueles 1000 anos. Então, os vencedores são aqueles que vão
está com Cristo. Então, quem é esse filho varão? São os vencedores. Eles que ainda vai ficar muito. Eu acredito que a gente ainda pega uma parte da grande tribulação, se não toda, assim, mas cada um tem uma interpretação da Bíblia. Essa é a minha interpretação. Mas a gente sabe que o anticristo vai perseguir muito a igreja. Como que o anticristo vai perseguir a igreja se toda a igreja for arrebatada? Então, uma parte da igreja será arrebatada e outra parte vai ficar. Quem vai ser arrebatado? Os vencedores. Aqueles que não só creram em Jesus, mas aqueles que entregaram obras para Deus. Esses são os vencedores. Então, o filho varão é uma parte desse povo. São os vencedores. E aí o livro ainda fala, tipo, na Bíblia Deus fez isso. Quando tem Gideão. Gideão tinha um exército. O exército não quis, porque ele era um exército medroso. Deus separou 300. Esses 300, Deus deu guerra para Israel inteiro. Então, em toda a Bíblia, Deus faz isso. Se o povo todo não quer, Deus separa um povo, o povo vencedor. E através desse povo vencedor, todo aquele povo é abençoado. Então, esse é o filho varão. São os vencedores. E a partir dos vencedores, toda a totalidade do povo de Deus, ou seja, aquela mulher, né, que é o povo de Deus todo, será abençoado. Nossa, que bênção. Mano, gente, a gente fala muito dos vencedores. Cara, Apocalipse fala muito, muito, muito disso. Então faz todo sentido, real. Aí, agora, isso só até o 2, tá, gente? Só até o versículo 2, tudo isso. Apenas. Mas agora no versículo 3, fala: viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E aí, complementando com 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão, que se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascer. Gente, Peraí. A terça parte das estrelas do céu já entregou tudo, gente. Pra mim já entregou tudo, porque tem muito a ver com a queda do diabo, né? Que ele trouxe a terça parte dos anjos. E sempre a gente vê que estrela tem muita referência com anjo, né? Então, mano, faz todo sentido. Então, esse dragão vermelho, grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E aí no... Beleza, Zay. E aí no 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas no céu. Oxi. Peraí, gente. Eu tinha visto uma parte que falava da serpente, mas eu não sei se é nesse versículo. Deixa eu ver aqui. Não sei se é aqui. Acho que não é aqui. Acho que eu devo estar confundindo com outro versículo. Mas... a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar quando nascesse. Não tá... tá no verso 9. Aqui no mesmo capítulo, se a gente pega a referência aqui no versículo 9, fala: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Então, esse dragão já foi a serpente, pra a gente ver como tudo se conecta aqui. Mano, tudo faz sentido. Então, ele é a antiga serpente. Quem que é? Satanás. Que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, aqui já entrega tudo. Esse dragão é nada mais, nada menos que Satanás. E aí, as quais lançou ainda no 4, no finalzinho do 4. As quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então aqui, eu acho que ele ficou com tanta ira, com tanta raiva dos vencedores, né? Do Filho de Deus, que são os filhos que iriam nascer, que vão nascer. Então, ele ficou super irado, né, gente? Satanás irado, como sempre. Nada de novo sob o sol. Nada de novidade, né? Vocês querem falar alguma coisa, podem falar. Então, mano, é muito louco esse negócio, porque lá em Gênesis, o versículo 9 que você leu fala a antiga serpente. Então, lá em Gênesis, ele é uma serpente, mas agora aqui ele é um
Dragão? Cara, como que a serpente virou um dragão? Mano, eu li isso, quando eu li isso, eu já vi isso há um tempo, mas hoje tava escrito no livro pra me lembrar disso, cara. Eu falei, não acredito que tem aqui, ainda bem, porque eu lembrei certinho agora. Mano, porque assim, lá em Gênesis 3, é 3, se eu não me engano, eu acho que é 3, mas lá em Gênesis, quando Deus fala que você vai comer do pó da terra, tipo, eu imagino na minha cabeça, era o quê? Ele ia se arrastando, cara, né? Ele ia ficar se arrastando e pela serpente ficar se arrastando, ele ia acabar comendo do pó da terra, ou seja, por se arrastar. Mas não é, tipo assim, o comer do pó da terra é meio que literal sendo simbólico. Ou seja, o que é o pó da terra? O homem é feito do pó da terra. Então, o que Satanás passou esse tempo todo, esses milênios de ano, desde a criação até hoje, comendo o pó da terra. E o que é o pó da terra? É a carne humana. Só que ele come a carne literal? Não. O que simboliza a carne quando a gente fala da carne? O pecado. Então, Satanás passou esses milhares de anos, desde a criação do mundo até agora, comendo do pó da terra, literalmente, o pecado. Toda vez que a gente peca, a primeira vez, pecou um copo de cachaça, você bebeu? Curiosidade. Depois do segundo copo, o livro fala tentação. Depois do terceiro copo, você já está chamando demônios, porque tudo aquilo que envolve pecado envolve demônios. E o versículo que a Clarinha disse já levou tudo, já disse tudo. Ele puxou uma parte das estrelas. Em Apocalipse 5, acho que a gente leu, que fala que uma estrela cai do céu e a ela é dada a chave do abismo, e ela abre esse abismo. Então, quem é esse dragão? Esse dragão é Satanás. E fala o antigo diabo, né? A antiga serpente, Satanás, o diabo. E o significado de Satanás, de diabo, é diabolos, que significa acusador e difamador. Mas Satanás significa adversário. Cara, tem muita gente que fala, Satanás é o inimigo de Deus. Gente, Deus não tem inimigo. Deus tem adversário, porque um inimigo é alguém que é à sua altura, que ele é até capaz de te vencer. O Superman tem inimigos, todo mundo do filme tem inimigo. Deus não tem inimigos, Deus tem adversários, porque ninguém é à altura de Deus. Toda vez que tem uma guerra, não é contra Deus, por exemplo, vai falar de Miguel lutando com o diabo, porque Deus tem adversários e não inimigos. Então, tipo, Satanás passou esse tempo todo comendo do pó da terra, que é o pecado. Então, o pecado alimenta ele. Mano, isso é muito doido, assim. Gente, quando a gente vai falando aí, quando vocês forem falando, eu vou falando mais, porque eu até me perco. Eu falo muito, gente, desculpa. Mano, surreal, gente. Quando a Ju falou, esse negócio do dragão, a serpente. Gente, na minha cabeça, eu já achei que ela ia falar, é porque estudos comprovam que a serpente pode se transformar em dragão. Eu já ia ficar, meu Deus do céu. Eu também. Eu falei, meu Deus, dragão existe mesmo. Nossa, gente, mas, cara, isso é muito mais chocante. Isso do pó da terra é muito mais chocante, tá? Mano, nossa, gente. Falando sobre isso, eu pensei que ela tinha comido tanto que cresceu. Falou, faz todo sentido. Nossa, gente, não faz sentido, pior que faz. Faz muito sentido, cara. E sobre o que a Clarinha leu, pra gente comentar tudo que ela leu, pra não voltar depois. Vai falar que esse dragão, ele é vermelho. Por que vermelho? Vermelho simboliza sangue. Então, por exemplo, o segundo cavaleiro, que a gente já viu, ele era vermelho. Por quê? Porque ele simbolizava o sangue derramado na guerra. O dragão vermelho, porque esses milênios ele tem perseguido e matado todos aqueles que estão submissos à vontade de Deus. Então, desde o começo, os profetas foram mortos, os discípulos foram mortos, né, os apóstolos foram mortos. Tem gente lá no Afeganistão, milhares de pessoas sendo mortas. Por que o dragão é vermelho? Porque desde então ele tem matado e ele tem se sujado com o sangue daqueles que estão submissos à vontade de Deus. Então ele é vermelho. E quando fala... Já falou da coroa, Clarinha? Não, né? Você leu até qual, né? Então eu vou guardar, gente. Bora, Clarinha. Se eu não me engano, a gente leu até o 4. Foi até o 4. Aí agora é o 5. Foi. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que é aquele que a Ju disse, né? Que representa os vencedores. Que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. Gente, eu tinha lido uma referência disso daqui, mas peraí.
com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. E aí, gente, não sei, deu uma confusão aqui na minha cabeça agora, porque tem uma referência que eu li, que está lá em Salmos 2:9. Deixa eu só conferir para ver se é isso mesmo, que aí eu já leio para você. Salmos 2:9. Tu o esmagalharás. Pera. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Tem outra, que também está em Apocalipse 19, que a gente ainda não leu. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Apocalipse 19, versículo 15 e o versículo 13. Aqui. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Aí, vara de ferro de novo, que fala aqui nesse versículo, no versículo 5 que a gente leu. E ele mesmo é o que pisa o largar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ali o 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, aqui, tudo que a gente leu referente ao cetro de ferro se relaciona muito com Jesus, né? E ainda mais que fala, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o trono. Mas, gente, não sei, porque a gente tinha visto já que o filho varão também se interliga com os vencedores. Então, tem essas duas possibilidades aí. Mas faz todo sentido, ser os vencedores sendo nós, a igreja, os vencedores da igreja que foram arrebatados. Porque depois nós seremos arrebatados e iremos para Deus até o seu trono. Então, essas duas possibilidades faz todo sentido também. O que vocês acham? Clarinha, faz sentido, porque, na verdade, tem uma parte certa que fala sobre isso, que eu tô indo por partes, né? Porque, assim, quando vai falar lá dos 7 chifres e da coroa, que, na verdade, falou no 3, na verdade, Clarinha, que ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso quer dizer que as 7 cabeças simbolizam 7 reinos e 10 chifres são 10 reinos que estarão submissos ao governo do anticristo. Então, na verdade, existirão reinos que estarão submissos ao governo do anticristo em que ele vai governar. Então, esse governo com a barra de ferro, na verdade, simboliza muito isso, porque quando Jesus vier, ele vai o quê? Lembra que a gente não está falando nada novo. No capítulo passado já foi a 7ª trombeta, e depois da 7ª trombeta, Jesus voltou. Então, aqui a gente só está dando uma explicação mais detalhada sobre o que já aconteceu, o que já falou que vai acontecer. Ou seja, aqui está querendo dizer que o quê? Quando Jesus voltar, ele vai reinar. Então, todos aqueles que estiverem com Cristo, né, os vencedores, vão reinar junto com ele. Então, por isso que faz sentido esse reino, assim. Sim, faz todo sentido. Real. E vocês, gente? Tem mais alguma coisa para comentar sobre o versículo 5? A gente tem que correr, tá? Ainda não tá nem na metade, socorro. Mas então, vamos para o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Gente, nisso daqui, eu fiquei assim, meu Deus. Mas, pelo que eu tinha visto lá, que representava de Israel, né, suposto Israel, seria que Israel, o povo de Israel, fosse livrado durante esses 1260 dias. Então, haveria uma fúria, um tormento, e aí, durante esse momento de tormento, eles seriam livrados por esse dia. Mas, né, não sei. Mas também faz todo sentido. Aí depois até fala mais pra frente melhor sobre isso. E vocês, tem alguma outra interpretação?
continua lendo, Clarinha, tipo, esse contexto aí de que o dragão tá perseguindo a mulher, que daí a gente fala tudo de uma vez, que agora já é um contexto, né? E aí depois a gente fala do próxima coisa, que vai ser... Exato, lê essa parte. Verdade, faz todo sentido. Então, aí fala aqui da mulher que fugiu pro deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aí, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos, então Satanás e seus demônios. 8, versículo 8. Todavia, não prevaleceram. Quem? Quem não prevaleceu? O dragão, Satanás. Nem mais se achou no céu o lugar dele. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que aí a gente, nesse 9 a gente já viu, né, que fala, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e ele com seus anjos, que é aquilo que a gente viu da igreja caída, né, da igreja caída, dos anjos caídos, dos demônios que caíram, e a partir daí não são mais anjos, né? Mas aí aqui já é uma outra parte. Então, nossa, gente, isso faz todo sentido, mano. Isso dos anjos que caíram. Ah, esse de Miguel, eu tenho uma referência pra vocês. Que tá lá em Daniel. Se quiser não tomar tempo, né? Tá lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas também naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então faz todo sentido, porque daí aqui no versículo 7, né, fala dessa peleja no céu, que Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que também tem referência aqui, que fala que Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo. Então ele estava a favor dos filhos e contra o dragão, contra Satanás, né? Acho que deu pra entender. Sim, e aqui baralhei. É legal que fala 3 formas de você vencer. Como que eles venceram? A primeira forma. Oi? Não, é que tá travando um pouco pra mim, mas pode Falou alguma continuar. coisa? Tá de boa pra Tá mais norte. alguém? Tá travando? Ah, tá. Então, a primeira forma que eles falam é que a primeira arma foi... eles venceram por causa do sangue do cordeiro. A gente, às vezes, acha, tá repreendido no nome de Jesus, no sangue de Jesus tem poder. Não, não é só isso, o sangue de Jesus tem poder. Ele não tem poder só para nos limpar e para nos santificar. Ele também tem poder, tem autoridade suficiente no sangue de Jesus para nos dar autoridade para vencer o inimigo, para vencer o diabo, para vencer Satanás todos os dias. Então a gente vence através do sangue de Jesus. A segunda arma é que eles venceram por causa da palavra do testemunho. Qual é a palavra do testemunho? É o testemunho de Jesus. Nós somos testemunhas vivas de Jesus. Nós carregamos a testemunha de que ele morreu, o testemunho de que ele morreu e ressuscitou dentro de nós. Então nós não precisamos nos justificar, nós precisamos entender que o testemunho de Jesus é o suficiente. A gente não precisa ficar, por causa disso, por causa daquilo, não. A gente tem que simplesmente falar, eu sou uma testemunha viva de Jesus. É assim que a gente vence o inimigo. E a terceira arma é que, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Jesus fala lá nos evangelhos, aquele que perder a sua vida receberá, ganhará ela. É que eles falam de uma forma diferente, né? Mas aquele que perder a sua vida é aquele que encontra a sua vida. Porque quem tem amor mais a verdade de Deus do que a própria vida, então não tem o que perder, entende que se for necessário morrer para que o cumprimento da promessa de Deus se cumpra, para que eu seja parte dessa promessa, dessas profecias que a Clarinha está lendo no Velho Testamento, que estão se cumprindo aqui em Apocalipse, que vão se cumprir, se for necessário perder a minha vida, então eu tenho certeza que eu vou encontrar ela, porque o sentido da minha vida é viver para Cristo, e se for para viver para Cristo, e morrer sem ele, então não adianta. Então, vencemos pelo sangue, pelo testemunho de Jesus e pelo, mesmo em face da morte, nós não amamos a nossa vida mais do que a Deus.
Nossa, que lindo, real. Inclusive, gente, o merchan, rapidinho. Esse dia saiu um corte no canal que fala exatamente sobre isso. Sobre que vale muito mais a pena a gente, mesmo que perca a vida aqui na Terra, né? Que a gente morra aqui, mas que seja pelo nome de Cristo, sabe? Que a gente não deixe de seguir o evangelho dele, porque a vida que a gente tem aqui na Terra é muito curta, muito terrena, muito pequena comparada à eternidade que tem no céu, nos esperando, que há a promessa, né? Então, ai, gente, muito, muito lindo isso. Aí, continuando aqui no versículo 10, tá? No versículo 10 até o versículo 12, meu, é muito lindo, a gente consegue entender só lendo mesmo. Então, vamos ler agora. Versículo 10. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por nós, por causa do sangue do Cordeiro. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, isso faz todo sentido que a Ju disse, já complementa completamente aqui. Mano, muito, muito lindo. Nossa, gente, quando eu tava lendo, eu fiquei assim, meu Deus, muito lindo esse trecho. Meu, ó, eles, pois, venceram, os vencedores venceram, as pessoas que sofreram tribulação aqui na Terra, venceram por causa do sangue do Cordeiro, que foi aquilo que a Ju disse, né? E por causa da palavra, do testemunho que deram. Nossa, a palavra, o nosso testemunho é tudo. Gente, mas esse final aqui do 12... ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Tem muito a ver com aquilo que a gente viu, essa representação da mulher grávida. Porque quando a mulher está grávida, ela espera alguns meses para gerar o filho, né? Então, assim, o diabo, por isso que a gente vê tanta ira, assim, eu lembrei disso, assim, bem na hora que eu li. O diabo, cada dia mais, ele se ira, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Então, ele quer aproveitar esse restinho de tempo que ele tem, esse finalzinho de tempo, ainda que é muito pouco, sabe? Jesus tá vindo muito próximo. Ele vai, daqui a pouco, gente, ele já vai ser esmagado. Em nome de Jesus, eu creio que esse dia tá chegando. Então, sabe, falta muito pouco tempo. Então, ele tá irado, porque ele precisa pegar o povo, sabe? Ele precisa enganar, ele precisa destruir, ele precisa matar. Então, por isso que a cada dia mais a ira dele se aumenta, sabe? Por isso que a gente vê, se a gente já tá passando por dias difíceis, imagina quando for realmente a grande tribulação, sabe? Imagina quando for realmente os últimos dias, sabe? Que vai ser o puro desastre. Então, a cada dia mais, por isso que a ira dele se aumenta, porque pouco tempo lhe resta, e ele sabe muito bem disso. Faz todo sentido. Eu só queria pedir pra definir o significado de cólera pra mim, por favor. Qual versículo, Zay? O que a Clara acabou de falar? No 12, Ju. Fala aí a sua versão, Clarinha, porque daí eu encontro na minha. Ó, aqui tá assim, vou ler do 12. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Ah, quer dizer que ele tá, muito furioso, que ele está irritado. Ele está É violência, né, da fúria. Eu queria só fazer um comentário, Pode puxando um fazer. pouquinho o gancho. Nossa, eu tava com a raciocínio aqui pronto, só que aí a Clara tava falando e não queria interromper. Na questão dos testemunhos, é importante enfatizar também das testemunhas que estarão na terra para aqueles que não subiram, né, os vencedores, né, que não subirão. Que eles estarão testemunhando e conquistando aqueles que terão essa segunda chance. E um versículo muito bom, que acho que é bom a gente... Minha mãe que falou aqui, né, ajudando a Maria Karina, que é em Filipenses 1, versículo 21, né,
que foi o que a Ju estava comentando agora. Porque para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. É pesado, esse versículo é muito pesado. Então, o testemunho que a gente está vivendo antes de começar, né? Porque tudo isso são 7 anos que vai ter, né? 7 anos, os primeiros 3,5, né? Do diabo querendo, né? Seduzir aqueles que ficarão. E depois os outros 3 que ele mostrará as caras. Então, a gente está vivendo esse momento ainda, mesmo que apertado, né? Que o diabo está querendo nos conquistar. Mas a gente está fortalecendo nosso testemunho para a gente ser os primeiros a subirem. Mas para não ter que ficar, né, e vivenciar tudo isso com as testemunhas que ficarão, né, que Deus enviará. Mas era mais isso, né, para começar. Tá muito top. Bom. Eu tô gostando muito, primeira vez, mas eu tô amando. Eu falei, gente do céu, isso aqui vai ter uma sabedoria que tá me deixando no chinelo. Aqui a gente é especialista em explodir a nossa mente. A gente começa a falar aqui, ó, meu Deus, tem que ver os nossos achados teológicos, que a gente não sabe se é verdade, se não é, a gente acha. Vamos fazer esse quadro no canal, a Rafa falou. Mas é exatamente isso, tipo, rapidamente falando aqui, incluindo o que ela falou, o que a Clarinha falou aqui, o sal, ele era usado naquela época, não tinha freezer, não tinha geladeira. Então, o sal, ele era usado para manter o alimento, sabe? Sem estragar, sem apodrecer, impedir que o alimento apodreça. Então, imagina que Jesus fala, vós sois o sal da terra. Os vencedores, a partir do momento, os vencedores estão na terra, são os vencedores que estão impedindo que a terra apodreça. Entende? Que entre no sentido de apodrecimento. A partir do momento que os vencedores, que são filho varão, são arrebatados, ou seja, são levados, aqueles que ficam, embora não tenham a salvação, porque a salvação é de graça, mas não são vencedores, Satanás vai ter praticamente toda a liberdade. E além disso, ele vai estar muito furioso porque o tempo dele está se acabando. Então, todos aqueles que estiverem aqui vão sofrer muito, assim, porque, embora a gente veja, vai ver ainda no final agora, que Deus vai guardar muitos em muitos casos na grande tribulação, mas a gente vê que Satanás vai estar furioso e querendo pegar todo mundo que ele puder alcançar ainda, porque o tempo dele está se acabando. Ele não vai poder mais agir nunca mais, porque toda a autoridade de Deus vai restaurar tudo e fazer tudo novo. Né? Até porque isso é um entendimento, uma coisa que eu tenho para mim, na parte do versículo, né, que eu estava vendo as referências aqui e acabei me perdendo, que fala da mulher que foge pro Egito. Eu acabei pegando para ler, quando a Clarinha me mandou, e acabei lendo o 13, no fim era o 12, mas enfim. Eu acabei não estudando assim a fundo. Mas eu tenho para mim que essa parte que fala que a mulher tá fugindo pro deserto, é realmente os tempos finais que o diabo quer pegar aqueles que estão se entregando 100% a Deus, e ele quer pegar para devorar. Então, é realmente nesses 3 anos e meio final, que é os 1.260 dias que fala, dos 3 anos e pouco, é o final mesmo, que são aqueles que estão resistindo muito, que foge, e o diabo quer ir atrás, porque quanto mais ele quer conquistar, mais para fazer companhia ele no inferno, né? Gente, desculpem o barulho no fundo, não sei se vocês vão estar ouvindo. Mas eu, como boa de exatas que sou, fui na calculadora, fiz 365, que é os dias de um ano, vezes 3,5. São 3 anos e meio, gente. Querida, você tá atrasada. Deu exatamente 1.277. E aqui fala 1.260. Ou seja, muito aproximado, gente. Muito, muito aproximado. Faz todo sentido. Então, não vão ser quase 3 anos e meio. Não vai ser 3 anos e meio completo. Mas é que também tem um negócio de fevereiro, né? Porque às vezes fevereiro tem um dia a mais, não tem. Então também depende. Mas, nossa, gente, faz todo sentido, certo? Eu tô assim. É igual que a gente falou quarta-feira, que a ciência tem a verdade, a Bíblia é a verdade. Então, tudo que a gente vê na ciência conecta muito com o que tá na Bíblia. Então, tipo, isso dos dias, sabe? Tem completa lógica, porque se a gente converter para anos, mano, vai dar certinho, sabe? Com o que a gente já viu, com o que a gente tem visto. Então, faz todo sentido. É muito louco como a
A gente acha que as coisas daqui do mundo são muito do mundo, não tem nada a ver com a Bíblia, mas tudo se conecta. É sempre assim. Nossa, gente, eu tô muito feliz, meu Deus. Vocês querem... Nossa, cara, eu botei isso no chat, ó. Eu nem vi, mano, nem vi. Que saco. Mas eu acho que, caraca, gente, a gente arrasou até aqui. Ainda faltam mais 4 versículos, então ainda tem muita coisa. Então vamos lá pro versículo 13. Pode falar, Ju. O 16 já, Clarinha, porque daí vai falar do... Aí depois lê só os últimos. Beleza. Verdade. Então vamos pro 16. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão, 17 agora. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, tem muito a ver com isso que a Carla disse, né? Que, o inimigo vem com a sedução dele, né? Aqui, no caso, acredito que seja, que, tipo, nessa parte que fala, que até, peraí. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer... eu não li o 15, né, gente? Perdão, mas esse é o 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água com um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então aí a terra vem, socorre a mulher e abre a boca e engoliu o rio. Então eu fiz aqui uma ilustração, não sei quem pegou, porque eu fiz assim, ó, o rio, a terra abrindo a boca. Mas quando eu tava pesquisando, que eu vi que essa água representa... Eu até tinha escrito aqui, que eu já me perdi nas minhas anotações aqui. Mas no 15, né? A água, eu não sei se a de vocês foi isso, mas faz muito sentido. Essa água que no caso a serpente iria sair da boca da serpente, né? Água como um rio representa povos, pessoas e nações que Satanás traz para nos derrubar. Então ela traz para nos enfrentar, né? Através de Satanás. E aí a terra abrindo a boca, nada mais, nada menos que a proteção de Deus. Que daí ela vem, abre a boca e aí protege a mulher, entendeu? Porque ao invés de ir para a mulher, vai para a terra. Então faz todo sentido com esse tempo de tribulação que a gente está vendo, né? Que o inimigo ele vem com diversas bandejas de ouro, bandejas de prata, com tudo de mais lindo, sabe? Mas no final, ele quer nos destruir, ele quer nos abalar, ele quer fazer com que a gente caia, com que a gente não se conecte mais a Deus. E sempre vem o Senhor e nos protege, sabe? Porque apesar do inimigo ter ciladas horríveis e coloca obstáculos na nossa vida, mas o Senhor é muito maior, ele tem o controle, o inimigo só faz as coisas se Deus permitir. Então, quando Deus não quer, Deus segura. Deus já fala, para aí, querido, que agora não é com você. Então, é muito lindo isso, muito lindo ver isso. Sim, Clarinha. Essas águas realmente são povos, né? São realmente pessoas que são um exército, porque a mulher é simbólica, a mulher é o povo de Deus. E o que vai acontecer com o povo de Deus quando começar a perseguição? Vai fugir, exatamente como ela fez, ela fugiu para o deserto. Então é isso que vai acontecer com os judeus, porque os judeus serão perseguidos tanto quanto a gente. Então nós vamos ser perseguidos e vamos fugir. E existem, eu não sei se vocês lembram, quando vai falar do diabo, vai falar das cabeças e dos chifres que eles têm. Ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Significa 7 reinos e 10 reinos. Significa que são reinos que estarão sendo dominados pelo anticristo. Então, são reinos, ou seja, essa água são exércitos de pessoas, são exércitos perseguindo o povo de Deus. O povo de Deus é a mulher que vai estar fugindo dessa perseguição. Então, o que Deus faz? Deus levanta nações que não vão se submeter ao reinado do anticristo e para guardar, para proteger aqueles que estarão sendo perseguidos. Eu não vou falar gente, porque eu creio que eu vou ir para o céu logo no começo, em nome de Jesus. Embora eu presencie um pouco, eu creio que eu não vou presenciar até o final, não, aleluia. Óbvio que baixa interpretação. Mas assim, Deus vai levantar, vão ter nações que não vão se submeter ao reinado do anticristo. E essas nações são como o buraco que Deus vai abrir para engolir esses exércitos que estarão perseguindo de acordo com a ordem do anticristo.